Agora vamos falar sobre justiça e reparação. Entidades sindicais da América Latina estão reunidas na capital para discutir a importância dos arquivos dos sindicatos para a preservação da memória dos trabalhadores durante as ditaduras. Acompanhe na reportagem de João Miyagi. Graças aos arquivos do movimento sindical, muitos trabalhadores conseguiram provar que foram perseguidos pelas ditaduras no Brasil e em outros países da América Latina para cobrarem justiça e reparação. Os arquivos preservam direitos. Pegar como exemplo o acervo da CUT. Nós vivemos um período da ditadura, nós temos uma documentação do começo dos anos 80, onde que as pessoas poderiam participar de assembleias, participar de congresso da CUT, muitas vezes tinham que ir de uma forma usando pseudônimos, outros nomes que não eram seus verdadeiros, né? E depois no registro da documentação ela colocava os seus nomes. Quando estão os seus nomes numa lista de presença de assembleia de sindicato, ou então numa lista de presença no congresso da CUT, né, elas pegando aquele documento mostra a sua militância, mostra que porque ela teve a participação, ela foi perseguida muitas vezes e com aquele documento ela pode buscar a reparação junto aos órgãos competentes. O 4º Seminário Internacional O Mundo do Trabalho e seus Arquivos começou hoje em São Paulo e vai até sexta-feira. Nesse encontro, representantes de sindicatos latino-americanos vão discutir a importância do acervo dos trabalhadores para a preservação da memória e para a luta por justiça e reparação. Na Argentina, por exemplo, estima-se que a ditadura vitimou mais de 30 mil pessoas, entre perseguidos, desaparecidos, exilados ou mortos. Essa pesquisadora diz que, ao contrário do Brasil, a Argentina está bem adiantada no processo de justiça e reparação às vítimas. Até mesmo empresários que colaboraram com a repressão estão sendo responsabilizados e punidos. Hace muy poco se condenó por primera vez a un empresario como responsable de un delito de lesa humanidad contra un trabajador de su empresa. Esta línea de judicialización creemos que es muy importante porque permite entender no solo el papel que tuvieron las Fuerzas Armadas, sino también otros sectores sociales de enorme poder que tuvieron involucramiento en la represión de los trabajadores. No Brasil, a ausência de informações sobre o que aconteceu com trabalhadores camponeses é um dos fatores que tem travado a reparação no campo. Esse professor diz que só no Pará a ditadura vitimou mais de 550 camponeses. O problema, segundo o educador, é que são poucas as atividades e pessoas registradas pelos sindicatos rurais. E é por isso que há muita dificuldade para se obter provas documentais. Muito poucos inquéritos foram abertos. Só para se ter uma ideia, menos de 30% foram os casos investigados pela polícia. Menos de 5% foram os casos que chegaram até o Poder Judiciário. Menos de 3% foram casos onde se teve uma manifestação do Judiciário ou condenando ou absolvendo. Isso mostra praticamente como, ao longo da nossa história recente, os trabalhadores rurais foram, no estado do Pará, os mais penalizados. Nós tivemos a Comissão da Verdade, que fez o seu trabalho, assim como outros países também da América Latina tiveram suas Comissões da Verdade. Então, é trocar essa experiência, como se deu o trabalho das Comissões da Verdade nos países da América Latina, como se deu no Brasil, como se foi construídos esses acervos, como que é utilizado esses acervos e como pode utilizar esses acervos para buscar a justiça e a reparação, ou seja, aquela perseguição que o trabalhador sofreu, que outras pessoas sofreram, que muitas vezes são provas encontradas nos documentos, né? Como é que se fizeram em outros países, como nós podemos fazer aqui, à medida que no Brasil nós não tivemos ainda a reparação, né? E não tivemos a punição dos culpados pelos crimes da ditadura, diferentemente da Argentina, por exemplo, onde generais já foram para a cadeia.